Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e estudo desse livro, O Pão Nosso, do Glover Ship, publicado pela editora Vida Cristã. Hoje nós vamos estudar a lição 13, que está falando sobre a estrutura da igreja, e diz o seguinte: a base. Os homens são seres com a mania de se organizar. Quando duas pessoas se juntam, começam a elaborar uma estrutura para suas atividades. Nas empresas grandes, como a General Motors ou a Mendes Júnior, existe um organograma complicadíssimo de administradores, chefes de departamentos, contadores, fiscais, desenhistas, engenheiros, funcionários e serventes. Há comissões de planejamento e comitês para cada fase do trabalho. Preparação. Cristo sabia que sua igreja precisava de uma estrutura, mas não revelou os detalhes, deixando estes com os apóstolos, para elaborarem durante o desenvolvimento inicial da igreja. Ele planejou a igreja como um reino universal, sendo ele seu rei, como um corpo, sendo ele seu cabeça, como uma família, sendo ele seu marido, e como um sacerdócio, sendo ele o seu sumo sacerdote. Previu a expansão da igreja em todas as partes do mundo, começando em Jerusalém, conforme Atos 1:8. O que requeria igrejas locais geograficamente separadas, conforme Atos 9:31 e Atos 11:26. Estando a Igreja Universal já estruturada, com cabeça e membros, conforme 1 Coríntios 12:27, como poderiam ser organizadas as igrejas locais, separadas uma das outras, às vezes por centenas de quilômetros? Preparação. No livro de Atos, vemos que a primeira congregação, entre parênteses, a igreja local, foi estabelecida em Jerusalém, sob o comando dos apóstolos, sendo estes embaixadores de Cristo, conforme Atos 4:35, Atos 5:2, Atos 6:2, 2 Coríntios 5:20. Quando cresceu a obra e surgiu a necessidade de uma estrutura mais complexa, os apóstolos ordenaram a escolha de 7 servos, entre parênteses, diáconos, para cuidarem da parte material, conforme está lá em Atos 6, de 1-6. Posteriormente, ouvimos falar de presbíteros, entre parênteses, homens mais velhos e experientes, cuja tarefa era liderar o rebanho e edificá-lo na fé. Estes seguiam o padrão das sinagogas judaicas, que eram lideradas por anciãos. Aparecem pela primeira vez em Atos 11:30, na igreja de Jerusalém. Havia também na igreja primitiva, além dos apóstolos e presbíteros, entre parênteses, que é o mesmo, né? Presbítero é o mesmo que bispo ou pastores, havia diáconos, profetas, evangelistas e mestres, cuja tarefa era servir, evangelizar, ensinar e exortar os irmãos, conforme Atos 13:1, 1 Coríntios 12:28 e 29, Efésios 4:11. O propósito dessas posições de serviço prestado a Deus era o aperfeiçoamento dos cristãos. Foi o próprio Deus que colocou esses membros essenciais no corpo, conforme está lá em 1 Coríntios 12, de 1 Coríntios 12, de 8 a 11 e Efésios 4:11. Além destes, não havia outros líderes oficiais na igreja e muito menos qualquer hierarquia humana sobre igrejas distintas, regionais, nacionais ou mundiais. A única hierarquia de autoridade se encontrava em Mateus 28:18 e 1 Coríntios 11:3, onde Deus concedeu autoridade a Cristo para reinar sobre os seus seguidores na igreja. A tarefa principal dos presbíteros é liderar espiritualmente a igreja local, conforme Atos 20, versículo 28. Eles precisam
pastorear zelosamente o rebanho, alimentando-o e protegendo-o. Eles servem em lugar de dar ordens. É necessário que sejam homens dignos de todo respeito, e por isso existem no Novo Testamento qualificações específicas para os mesmos. Primeiro, a gente pode ver essas qualificações lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 7 e Tito 1, de 5 a 9. Os diáconos servem principalmente na parte material, os evangelistas na pregação pública e de casa em casa, os mestres no ensino, etc. Aplicação. Este sistema bíblico sempre funcionou e ainda pode funcionar, conforme Filipenses 1:1, 1 Pedro 5, de 1 a 4, sendo, porém, raramente encontrado hoje. Existe nas igrejas sistemas humanos, às vezes muito complexos, mas poucas igrejas seguem a estrutura bíblica. Por quê? E por que há tão poucos irmãos mais velhos e experientes que aspiram ao episcopato? Entre parênteses, ou seja, a posição bíblica de bispo ou presbítero, conforme 1 Timóteo 3:1? Será que não consideram suficientemente importante a função de presbítero? Ou que se consideram indigno dessa posição? Para memorização, Efésios 4, 11 e 12, abre aspas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Fecha aspas. Agora eu vou ler aqui no final as 10 questões, que como eu tenho falado, né, quem responder essas 10 questões já está separado aqui 5 livrinhos de minha autoria, como iniciar uma igreja local, com ênfase nas igrejas nos lares, que eu vou enviar pelo correio para os 5 melhores alunos que responder todas as perguntas, né, desse livro aqui. Nós estamos agora na lição 13, então já tem 130 resposta para você enviar aí no meu e-mail. Não perca tempo, tá bom? E aí eu vou corrigir e os 5 melhores eu vou enviar um desse livrinho que eu escrevi, tá bom? Questionário 1. Em termos gerais, a Igreja de Jesus Cristo é um espaço, você vai ler lá Colossenses 1:18 e colocar aqui nesse espaço. Quem é seu cabeça? Você vai ler Efésios 1, 22 e 23 e responder. E quem são os membros desse corpo? Você vai ler 1 Coríntios 12, 27 e responder. 2. A Igreja Universal, entre parênteses, no mundo todo, é dividida, não em denominações, mas sim em... Aí tem um espaço, você vai ler lá Apocalipse 1:4 e preencher esse espaço. 3. Na Igreja do Novo Testamento, não há uma superestrutura ou hierarquia humana fora da igreja local. A única autoridade fora da igreja local é... Aí tem um espaço, você vai ler lá Mateus 28:18 e Colossenses 1:18 e o 24 e preencher esse espaço. 4. Na igreja local, a liderança espiritual... Na igreja local, há líderes espirituais. Quem estabelece a este no corpo? Você vai ver lá 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11 a 13 e responder. De onde eles recebem os dons necessários para liderarem? Você vai ler lá 1 Coríntios 12, 11 e responder. 5. Quais são os líderes que cuidam das necessidades da igreja local, alimentando-a e edificando-a? Você vai ler lá Atos 20, 17 e responder.
Eles têm vários títulos bíblicos, além de presbíteros, ou seja, tem um espaço, você vai ler lá Atos 20, 28 e colocar um dos títulos, e tem outro espaço, você vai ler lá Efésios 4, 11 e Atos 20, 28 e colocar aí também qual o título, além de presbíteros, os outros dois títulos você vai preencher aqui. E 1 João 5, 2, indiretamente, e você vai preencher outro espaço em branco que está lá em Hebreus 13, 17. 6. Como os bispos devem liderar a igreja local? Você vai ler 1 Pedro 5, de 1 a 3 e responder. 7. Como os membros devem agir em relação aos presbíteros? Você vai ler lá Hebreus 13, 7 e 1 Timóteo 5, 19 e responder. Eles podem ser sustentados financeiramente pela igreja? Você vai ler lá 1 Timóteo 5, 17 e 18 e responder. 8. Outra posição de responsabilidade na igreja local é a de... Você vai ler lá 1 Timóteo 3, 8 e responder. Qual é a parte do trabalho de que são basicamente encarregados? Você vai ler lá Atos 6, de 1 a 7 e responder. 9. A igreja local possui outros líderes, além de presbíteros e diáconos ou servos. É uma pergunta, desculpa. A igreja local possui outros líderes, além de presbíteros e diáconos ou servos? Você vai ler lá Efésios 4:11 e responder. Quais são? O que faz um profeta no sentido universal? Você vai ler lá Êxodo 7:1 e Atos 13:1 e responder. O que faz um evangelista? Você vai ler lá 2 Timóteo 2, aliás, 2 Timóteo 4, versículo 2 e o versículo 5 e responder. 10º e último, por que existe todos esses tipos de serviço na igreja local? Você vai ler lá Efésios 4, de 11 a 14 e responder. Vou colocar aqui, se você quiser copiar as questões. Deixa eu ver se está dando uma boa visualização aí para vocês. Dá uma pause aí, tá? E aí você copia para você poder responder e enviar no meu e-mail, que é ronaldozm@gmail.com. E também tem aqui, né, leitura diária sobre esse assunto para você ler no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Todos os dias aí fazer a sua leitura bíblica, tá bem? Dá uma pausa aí também e copia. Se você está gostando do estudo e a leitura desse livro, O Pão Nosso, do Glover Ship, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você já deixe aí o seu like, compartilha aí esse vídeo com os seus grupos aí familiares, de trabalho, de amigos, da escola, para que mais pessoas possam entender como é a estrutura que Cristo quer para a igreja, né? Que hoje não tem hierarquia, né? Como tem, né? Por aí e nas empresas, né? Diferente, né? Servir, né? Como cada um vai servir, qual é a função, não é cargo, né? Você vai ter uma função na igreja, você não vai ter um cargo, tá bem? Se você ficou com alguma dúvida, escreva também para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você ou fazer um estudo com vídeo chamada também, tá bom? Fico muito feliz de você estar investindo o seu tempo em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito feliz com você investindo o seu tempo em aprender a palavra dele, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?